Paciente com oclusão satisfatória depois de ortodontia começou a usar MyoBrace e abriu mordida unilateral posterior. Vamos entender melhor esse caso? Eu fiz questão de trazer essa dúvida de um colega dentista, um colega ou uma colega, não sei, que chegou para mim essa dúvida, esse questionamento em relação a esse caso clínico, que mereceu esse vídeo devido ao questionamento e como o colega colocou. Disse que o paciente fez ortodontia, depois da ortodontia, vou colocar no YouTube sim, pode deixar. Depois da ortodontia, o paciente colocou MyoBrace e abriu mordida unilateral. E esse colega que não fez o curso avançado está questionando por que o MyoBrace fez isso com um paciente que estava com a oclusão satisfatória. E aí, isso é uma ajuda que o pessoal pediu para mim, para eu ajudar a responder essa dúvida dessa colega. Então, isso eu conversando com o pessoal que trouxe essa dúvida, que dá este suporte. Aí eu falei, olha, se o paciente fez ortodontia, ele tinha disfunção respiratória e muscular, porque só um paciente com disfunção respiratória e muscular que tem a oclusão alterada. Se ele fez ortodontia, ele tinha disfunção, e durante a ortodontia essas disfunções não foram corrigidas, como respiração bucal, respiração mista, hiperventilação e deglutição atípica e preferência mastigatória unilateral. Por mais que o tratamento seja conduzido da melhor maneira e chegue sim numa oclusão satisfatória, como eu anotei aqui o que foi passado para mim, isso, chegar numa oclusão satisfatória, qualquer aparelho, qualquer método pode, qualquer técnica pode chegar numa oclusão satisfatória, tá? Qualquer não. As técnicas bem aplicadas, estudadas para o caso, pode chegar numa oclusão satisfatória. Depois eu vou falar sobre esse termo oclusão satisfatória, mas não vem ao caso. A questão é que, independente se essa oclusão foi corrigida, foi bem conduzida com a ortodontia, independente se foi com alinhador, com aparelho fixo, se a gente finaliza essa oclusão sem corrigir as disfunções que causaram, qual é a consequência disso? Essas disfunções continuarem se manifestando, só que agora com esses dentes livres para se movimentarem, esses dentes livres para receber forças externas, como preferência mastigatória unilateral e uma deglutição atípica, que é a mais comum e talvez a mais perigosa para uma recidiva ortodôntica, ele vai manifestar novamente uma má oclusão. Então, o colega que colocou o MyoBrace sem ter essas informações acaba culpando quem corrige e não o causador do problema. Que provavelmente, quando o pessoal mandou esse caso clínico para mim, falou assim, ó, doutora, o paciente fez ortodontia, finalizou um tratamento ortodôntico com oclusão satisfatória e não tem preferência mastigatória, dizendo que o colega disse que fez a avaliação das disfunções e o paciente não tem disfunção. E aí eu entrei com as minhas colocações, que foram: se o paciente fez orto, ele tinha disfunções. Se as disfunções não foram corrigidas durante a ortodontia, elas vão se manifestar depois da ortodontia. Se ele não colocou uma contenção fixa por não ter tratado essas disfunções, ele vai ter recidiva. Então, não é o MyoBrace que abre uma mordida unilateral, e sim uma interposição lingual. A gente sabe, a força da língua é muito grande. E ainda finalizei com mais outra colocação. Equilíbrio mastigatório em adulto é extremamente raro, mesmo que ele tenha feito ortodontia. Equilíbrio mastigatório em adulto é raro. E em paciente que fez orto, é mais raro ainda. Principalmente se você fala para mim que esse paciente fez ortodontia e durante a ortodontia não foram corrigidas suas disfunções respiratórias e musculares. Então, não faz sentido
a gente culpar um aparelho como um aparelho do sistema MyoBrace por uma alteração oclusal que claramente quem estuda a odontologia miofuncional, as disfunções respiratórias e musculares, sabe que se a gente não corrige, ela vai se manifestar depois. Então, o colega que não tem essa visão, ele vai acabar culpando a pessoa, responsabilizando quem não é o responsável. No caso, o uso do MyoBrace nesse paciente que está abrindo agora uma mordida posterior unilateral, está até contendo uma piora dessa oclusão. Se ele não estivesse usando o MyoBrace, com certeza teria evidências maiores de uma recidiva dessas disfunções que não foram corrigidas durante o tratamento, tá? Então, eu abri esse vídeo para falar exatamente sobre esse caso, que eu achei interessantíssimo, e que para alertar que não adianta, não existe nenhum método de correção ortodôntica que vá corrigir, além de mecanicamente, biologicamente, uma disfunção se a gente não trabalhar nessa musculatura, se a gente não souber avaliar. Então, eu coloco em questão se o colega de fato sabe avaliar se esse paciente tem ou não uma preferência mastigatória unilateral. Porque imagina, qualquer paciente adulto, ele já tem uma assimetria de face. A assimetria, ela entrega uma preferência mastigatória unilateral. E a deglutição atípica, ela vai manifestar no paciente que teve uma alteração na respiração, que pode ser em qualquer fase da vida, pode ser uma alteração na respiração por hiperventilação, por necessidade, por obstrução mecânica, enfim, por várias razões, mas se elas não forem corrigidas, elas vão manifestar de alguma forma depois do tratamento ortodôntico. Então, sempre que algum colega no curso avançado coloca para mim casos clínicos como, Patrícia, tudo bem, o certo seria eu ter começado com o meu paciente com MyoBrace e ortodontia fixa, com MyoBrace e alinhador, mas eu já estou finalizando o tratamento, eu posso tirar o alinhador, o fixo, o que seja, e já entrar apenas com o MyoBrace. Eu sempre falo que é mais seguro você colocar uma contenção até que ele se adapte ao uso do MyoBrace. E aí, quando ele se adaptar ao uso do MyoBrace e começar a fazer os exercícios, aí sim você remove essa contenção para que ele venha a realmente manifestar apenas a correção dessas disfunções. Ou seja, os melhores aparelhos de contenção são a nossa língua colada no palato, os lábios confortavelmente unidos e a respiração nasal. Não existe nenhum aparelho que vá superar as correções das disfunções respiratórias e musculares como aparelhos que vão manter o alinhamento e o nivelamento. Quem já dizia isso era o Profit em 1978, num artigo dele que diz: o que determina a posição dentária é o equilíbrio entre as forças dos lábios sobre a face vestibular dos dentes e a língua na face lingual dos dentes. Tá? Então, não sou eu que estou dizendo, não é a MyoBrace que está falando isso. São estudos que vêm de muito tempo. Inclusive, Engel já dizia em 1898, ele já publicava lá naquele livro, O Pai da Ortodontia, onde ele determinou a classificação das masoclusões, que as disfunções musculares são mais importantes do que geralmente é reconhecida no mundo na correção das disfunções. Então, não adianta a gente ficar escolhendo ou se preocupando com a melhor técnica ortodôntica ou com o melhor aparelho, com o que tem de mais moderno e digital, se a gente não conseguir enxergar o que causou, que são as disfunções que a gente vê ao vivo, que a gente vê clinicamente e que elas são expressas na face e na oclusão do nosso paciente, tá bom? Então, fica esse vídeo aqui para
debater esse assunto, esse caso clínico que foi questionado, como se talvez o sistema MyoBrace tivesse causado um problema, quando na verdade o problema estava no paciente e não foi corrigido. Inclusive, existe também um termo que eu aprendi dentro da MyoBrace, no primeiro curso que eu fiz lá na Califórnia, em 2014. A professora falou assim: Patrícia, problema do paciente, solução do paciente. Então, o problema que causou a má oclusão é a correção dele que vai solucionar a má oclusão. Então, uma respiração bucal, uma deglutição atípica, uma preferência mastigatória unilateral que leva a uma má oclusão é exatamente a correção da respiração, da preferência mastigatória e da deglutição que vai trazer a solução para esse paciente. Então, esse vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram e também vou colocar ele lá no YouTube para você assistir a hora que você quiser e entender melhor esse caso clínico que acabou virando mais um debate, tá bom? Uma ótima sexta-feira para todo mundo e até o próximo vídeo.